para nossa querida TT, que juntamente com os amigos espirituais que dirigem aqui, vão utilizá-la, né, como instrumento para nos tratar. Então, TT querida, é com você, meu amor. Gratidão, Rose. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho. Então já fomos harmonizados, né? A Rose já nos preparou. Já estamos sintonizados com o nosso Mestre Jesus, o nosso anjo guardião, os bons espíritos, os mentores responsáveis pelo nosso Evangelho. Agradecidos somos por esse nosso encontro, que tanto nos traz alegria, que tanto nos fortalece, nos sentimos tão unidos, Senhor, em Teu nome, em nome do nosso Mestre Jesus. Já nos unimos, já nos juntamos para escutar as Tuas lições, Mestre amado, e que possamos, através delas, nos tornarmos espíritos mais educados, pessoas melhores, Jesus. E assim, querido Mestre, sentindo já a Tua presença entre nós, adentrando os nossos lares nesse momento, a Tua luz ilumina, Senhor Jesus, todo o ambiente, higienizando, Mestre amado, o lar de cada um de nós, higienizando também, Senhor Jesus, os lares dos companheiros que hoje não puderam comparecer ao nosso Evangelho. Que eles sintam, Senhor, o Teu amor, a Tua luz a iluminá-los. Sentimos, Jesus, o Teu amor nos preenchendo, nos fortalecendo. Que o Teu amor, Divino Mestre, alcance a todos, Mestre Jesus, todos os nossos queridos, suprindo as suas necessidades, dando-lhes, Senhor, a direção, confiança para vencer os seus desafios. Que o Teu amor, Divino Mestre Jesus, alcance todos os trabalhadores da nossa casa Allan Kardec, todos os seus familiares, os seus frequentadores. Que o Teu amor, Divino Mestre, alcance também os trabalhadores do Instituto Sopa, todos os seus familiares, os seus assistidos e os seus colaboradores. E que todos nós, Mestre Jesus, possamos sentir a Tua presença, querido Jesus, bem juntinho de nós, nos acalentando, nos enchendo de paz, Mestre Jesus, acalmando, Senhor, a nossa alma, o nosso ser, tomando, Jesus querido, as nossas vidas em Tuas mãos, Mestre amado. Não nos deixa, Senhor, nos perder nos caminhos tortuosos do desespero, da angústia, que insistentes batem à porta de nossos pensamentos e de nossos corações diante das nossas aflições, dos nossos desafios. Acalma, Senhor, a nossa alma, equilibra as nossas energias, fortalece o nosso espírito e assim, somente assim, com o Teu amor, Mestre Jesus, alicerçando a nossa vida, é que venceremos, é que nos sentimos fortes, Mestre Jesus, e com Tua permissão, para iniciar o nosso Evangelho de hoje, vamos dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feito, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como é no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que nesse momento, Mestre Jesus, a nossa querida Deise, sinta-se abraçada por ti, Mestre Jesus, pelos seus mentores, que eles possam intuí-la, para que ela possa nos trazer a lição de hoje, como sempre faz, com muito amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. E agora que nós já fomos higienizados, harmonizados, estamos limpinhos e prontos para ser preenchidos com essas palavras de vida eterna que a nossa querida Deise vai abrir o microfone dela e trazer para nós. Certo? Deise, meu amor, faça brilhar essa luz maravilhosa que você tem. Obrigada, crianças. Boa noite a todos. Hoje nós vamos falar do capítulo 99 do livro Fonte Viva. Persiste e segue. O título já dá o tom. Persiste. Não desista. Não desista tão facilmente. Não desista ante um obstáculo. Não desista por qualquer coisa. Persiste. Ah, mas não está dando certo, estou ficando cansada. Persiste. Não está dando certo por quê? Eu fui me lembrando do pão da Rose. Ela conseguia fazer pão. Não sei quem disse que não consegue porque o pão não cresce. Colocou no sol e aí a massa não ficou boa. Vai deixar de tentar? Não. Para não ficar massa ruim, coloca dentro do forno, coberto por um pano úmido, quem sabe dê certo. Então devemos persistir antes de desistir. Que nós consigamos seguir, caindo aqui, caindo ali, mas levantando sempre. O Emmanuel, ele começa a fala dele sempre com uma passagem evangélica. E ele fala, portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. É aquela situação em que começamos um trabalho e aquilo já vai nos desestimulando. Por quê? Porque o trabalho é muito grande aos nossos olhos. Quando um trabalho ele é sentido como um grande trabalho, ou seja, um trabalho cansativo, quando não fazemos por prazer ou com prazer. Tudo que nós fazemos com prazer, nós nem sentimos o que estamos fazendo. Todas as vezes que nós vamos abraçar uma causa, uma tarefa no centro espírita, que façamos com prazer. Todas as vezes que nós colocamos um trabalho, agigantamos essa tarefa, nós não nos sentimos bem, nós não passamos uma mensagem, seja ela qual for, de uma maneira mais clara, mais amiga, e nós nos desgastamos com essa tarefa.
Então, que nós sejamos um trabalhador, um lavrador atento à nossa plantação. Que nós não deixemos a nossa plantação secar, nem aguar demais. Interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Toda vez que nós interrompemos um trabalho, isso só nos prejudica. Para começar do zero, fica muito mais difícil, muito mais desestimulante. Tem um caso que eu me lembrei agora, do Divaldo contando numa das palestras que um certo trabalhador lá do centro estava muito cansado e ele quis dar um tempo. O Divaldo concordou, tá tudo bem, você vai ter esse tempo que você diz que necessita. Ok, ele passou um tempo e voltou, querendo retomar o seu posto. E o Divaldo, não, agora você vai lá atrás da fila, ou seja, para o final da fila e começar tudo de novo. E é assim que sempre nós fazemos quando deixamos uma tarefa por terminar. Às vezes nós nos desgastamos, às vezes chegamos num centro e temos aquela bronca de alguém, de alguma coisa, deixamos o trabalho, e aí aquele início de trabalho é todo desfeito, é todo, não deixamos essa continuidade, esse fio se romper, e aí fica muito mais difícil, mesmo nessa vida. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Tem outra historinha também, mais ou menos, não é? Porque as historinhas, elas são muito compridas. Então, a gente tem que contar só um pouquinho, mais a essência, eu acho que o recado fica dado. De uma trabalhadora num certo centro espírita que o Divaldo foi visitar, né? Ele teria uma palestra, coisa assim. E essa trabalhadora chegou para ele dizendo que ela estava muito cansada, porque ela não aguentava mais de fazer caridade. Porque ficava passando de geração em geração. Era a avó, depois a filha, depois a neta, e assim foram 3 ou 4 gerações, e ela ali ajudando. E ela já estava muito cansada. E o Divaldo, então, aconselhou, já que ela estava cansada de fazer caridade, que ela fosse descansar. Mas também uma coisa que chamou a atenção é que 3 gerações ela não conseguiu, vou chamar de evangelizar essas famílias. Ela não conseguiu passar nenhuma mensagem para essas famílias, para que essas famílias não continuassem com esse, vou chamar de vício, não é? Da esmola, da caridade e tal. Ou seja, ela não conseguiu fazer um trabalho realmente caridoso, que a pessoa ter condições de andar com seus próprios pés. Então, o defeito não era da família, não é? Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar levantá-las na continuidade da tarefa e perde a colheita. Aquele entusiasmo é um entusiasmo muito grande de muitas pessoas quando chegam no centro espírita, querem abraçar várias tarefas. E aquele entusiasmo é só momentâneo, porque nós queremos tarefas que sejam sempre alegres,
Não tenho nenhum obstáculo. Nós não queremos compreender, nós não queremos ceder, nós não queremos nenhum tipo de incômodo. Quando chegam os incômodos, nós aí já nos desestimulamos. Tem uma outra historinha do irmão X, que um trabalhador muito animado no centro espírita, ele era aquele estudioso. E a animação dele era tanta, ele era tão entusiasmado com a doutrina espírita, era aquele, não orador, mas ele, diante ou com os amigos ali, ele expunha, ele era muito, muito fiel, né, à doutrina, digamos assim. E num belo dia ele tem um sonho, porque quando a gente se dispõe a um trabalho, o pessoal lá de cima fica todo muito contente. E diz, nossa, esse trabalhador aí é que nós estamos precisando. Com tanto entusiasmo e fica todo mundo feliz da vida. Tiraram ele do corpo e vamos lá conversar. Você vai ter a tarefa X. Você vai ter todo o amparo, toda a orientação, estaremos sempre com você em todos os momentos, em todos os minutos, tá lá. Ele aí começou a ficar muito feliz da vida, agradecido a todo aquele amparo, a toda... Porém, você vai enfrentar os obstáculos, tal, X, Y, Z, ele aí já não quis conversa. Já desistiu de tudo, acordou e todo aquele projeto que ele já tinha com os colegas, ele aí já desmanchou tudo, porque ele não estava preparado ainda para ser espírita. E muitas vezes é isso que acontece conosco. Nós dizemos, Deus livra-nos do mal. Aí quer assim que Deus pegue a pessoa que a gente acha que é má e coloque em algum lugar que seja muito longe da gente. Mas o que significa livra-nos do mal? É fazer o bem. Quando diz Deus, livra-nos do mal, aí Deus coloca aquela pessoa que a gente acha horrível. Então ajuda ela a sair do mal, é assim que se livra do mal. Não é expulsando a pessoa, é ajudando a pessoa a fazer o bem, a sentir o bem. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Nós ficamos assim, eu diria na corda bamba. Ora nós queremos desempenhar uma tarefa, ora nós queremos curtir a vida. Ora nós queremos estar reunidos, ora nós queremos fazer nada. Então essa é a invigilância, não é? A gente abre as portas também para aqueles conselhos não tão bons que são soprados assim na nossa mente e acabamos por desfazer muitas vezes daquele trabalho que nós começamos. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. É o que eu estava falando da nossa invigilância, de como nós deixamos as portas abertas. Não nos damos conta, muitas vezes, do quanto nós nos abrimos àqueles amigos, assim, não tão amigos, eu diria. E nós somos muito mal aconselhados e, por vezes, ou muitas vezes, nós achamos que não há influência, nós estamos mesmo naquele momento desgastado, aquele momento revoltado, aquele momento onde temos razões para tudo.
é um ponto a ser muito bem estudado. Se nós somos assim mesmo, se nós temos razão para estarmos assim tão angustiados, tão atrapalhados em muitos momentos. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. É aquele trabalhador que, nossa, faz uma coisinha e já faz aquela propaganda de tanta coisa que eu faço. Eu passo a semana inteirinha no centro espírita, faço isso, faço aquilo, tem sessão mediúnica, preciso atender as pessoas e eu estou cansada de tanta tarefa. Porque eu faço. Quem é que está fazendo mesmo? O plano espiritual. E a gente só faz propaganda. Quem tem todo o trabalho mesmo? O plano espiritual. Inclusive para desintoxicar o que nós levamos para o centro espírita. Então nós somos assim muito queixosos. Deus, a cruz está pesada. Deus, essa tarefa é muito grande. O que foi que eu fiz? E por aí vai. De outras vezes, essa aí eu já fui. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos, e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Porque quando nós não aceitamos o chamado de Jesus, depois vai ficar muito mais difícil. Tem uma outra historinha do irmão X, que também vou resumir bastante. O dono de uma fazenda tinha um filho, adolescente, estava por volta de uns 15 anos, e ele falava para o filho sempre para andar no caminho do bem, sempre para construir, e os ensinamentos eram diários. E o rapaz plantou um cajueiro e assim vivia ali bem dentro dos ensinamentos do pai, do direcionamento do pai. Até que a mãe morreu, ele ficou meio assim. Ele cresceu, fez um asilo, não podia ter um dinheiro, uma coisa que ele distribuía, ele sempre estava fazendo algum tipo de caridade. Porém, o pai morreu e ele ficou revoltado. Aí ele não quis saber mais dessa coisa de fazer o bem. Foi para longe e aí trabalhou muito, ficou rico e o dinheiro foi gasto sempre em bebida, em lugares que não devia, em jogos e tal, até que adoeceu e caiu na sarjeta. E foi aí onde ele sentiu saudade de casa, se lembrou de tudo e decidiu voltar. Quando ele chegou lá no vilarejo, aí ele, com muita sede, ele viu aquela fonte, exatamente a fonte que ele mandara construir. Bebeu água. Depois, andando até a fazenda, as terras lá, viu o cajueiro. Foi esse cajueiro que lhe saciou a fome. E aí foi pedir abrigo exatamente onde ele tinha construído. E lá naquele aspecto já tão assim diferente, envelhecido, ninguém o reconheceu. E quando ele dormiu lá e acordou, o rapaz que tomava conta de lá perguntou o que ele queria. E ele falou que só queria uma enxada para começar a trabalhar e continuar a ser útil.
Ou seja, ele precisou dessa trajetória mais doída, mais dolorosa, para aprender a continuar no caminho que o pai tanto lhe ensinou. Então, usa os joelhos enquanto eles estão sadios. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim. A desilusão amarga, a dificuldade complica. A ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração por não sabermos levantar as mãos de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precípites, no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios durante séculos consecutivos. Essa é uma grande lição, uma mensagem muito profunda do Emmanuel, que vem nos dizer que o tempo urge, que o bem é agora, que não deixemos para depois, porque as coisas podem ser mais difíceis. O caminho está sendo aberto agora. Não deixe o mato crescer novamente para a gente tropeçar nos espinhos. Que aproveitemos essa estrada, esse clarão que foi aberto, para que nós não deixemos que aqueles galhos que vão nos machucar se alastrem e nós não possamos passar com facilidade. Então, nosso planeta foi preparado, muito bem preparado, com uma natureza exorbitante, e todo o conforto nos foi dado para que nossa tarefa seja desempenhada da melhor maneira possível. A única coisa que dificulta somos nós mesmos, com a nossa cegueira, com a nossa infantilidade, com a nossa má vontade, muitas vezes com a nossa preguiça. Para encerrar esse tema que eu acho tão bonito, profundo, eu quero ler porque quando a gente conta história, a gente faz um resumo, um apanhado, como a gente entende. E eu queria que fosse na íntegra. Como eu não tenho essa capacidade de decorar a coisa na íntegra, é melhor eu ler. Então, O Burro de Carga é um conto do Neio Lúcio. No tempo em que não havia automóveis, na cachoeira de famoso Palácio Real, um burro de carga curtia imensa amargura, suportando as brincadeiras e o desprezo dos seus companheiros. Reparando em seu pelo maltratado, nas grandes cicatrizes que lhe cobriam o corpo e no jeito triste e humilde, aproximou-se um lindo cavalo árabe, ganhador de vários prêmios. Junto com ele estava um potro inglês, vindo de uma família de campeões, orgulhosos conversavam. Veja em que estado está o burro, que triste o seu destino. Você não tem inveja da minha posição? Sou aplaudido nas corridas, sou elogiado pelas palavras dos reis e acariciado pelas mãos das princesas. Imagine se um pobre burro consegue entender o que é o brilho das corridas e a emoção da caçada. O pobre animal recebia todas as críticas e ironias com seu jeito triste e resignado. Outro cavalo, também de procedência nobre, adquirido de um famoso criador húngaro, entrou na cocheira e começou a comentar.
Esse burro é um covarde, sofreu as maiores brutalidades nas mãos de amansador e não deu um coice. Nasceu somente para levar cargas e pancadas. É vergonhoso e humilhante ter que suportar sua presença. Um jumento espanhol, orgulhoso de sua origem, chegando perto do infeliz burro de carga, falou sem piedade: eu tenho vergonha de reconhecer esse burro como meu parente próximo. Ele é um fraco, um inútil, um animal sem nenhum orgulho. Ele não tem amor próprio. Vejam só o meu caso. Eu só aceito deveres dentro de um limite. Se alguém quer abusar, eu dou um coice e sou até capaz de matar. E assim, sempre com observações de desprezo pelo burro, continuava a conversa na cocheira. Foi quando, muito admirados, os orgulhosos animais viram entrar na cocheira o rei e o chefe da cavalariça. Ouviram quando conversavam: preciso de um animal para uma tarefa de grande responsabilidade. Quero que ele seja dócil e educado, que mereça minha absoluta confiança. Majestade, temos animais da mais pura linhagem. O que Vossa Alteza acha desse cavalo árabe? Não, ele é muito altivo e só serve mesmo para corridas em festas sem importância. Não quer o potro inglês? De jeito nenhum. Ele é muito irrequieto, não sabe fazer nada além de caçar. Majestade, veja que beleza esse cavalo húngaro. Quem sabe ele lhe agrada? Não. Ele é muito bravo e sem educação. É bom apenas para ser pastor de rebanhos. Quem sabe um jumento serve para a tarefa. O rei, já meio desanimado, de maneira alguma. Esse jumento é manhoso, não sabe obedecer e não merece confiança. O rei parou pensativo, ficou alguns instantes meditando qual animal poderia fazer a importante tarefa que ele desejava. Onde está meu burro de carga? Está ali, majestade. O próprio rei foi buscá-lo e, puxando-o carinhosamente para fora do estábulo, mandou que o enfeitasse com as cores e os símbolos da casa real e confiou-lhe seu filho, ainda criança, para uma longa viagem. É isso que Jesus quer de nós. Não que sejamos pessoas santas, perfeitas, sem defeitos, e sim aquelas pessoas que sirvam, aquelas que, aos olhos de muitos, abaixam a cabeça e são até tidas, né, numa maneira como esses cavalos estavam fazendo com o burro, satirizadas e tal. Mas é isso que Jesus quer de nós, que sejamos esse burro dócil, mas que trabalhemos, que sejamos os seus soldadinhos do amor. Muito obrigada a todos pela paciência, por me ouvirem, por estarem aqui comigo. Nós que agradecemos com toda certeza, Deise, querida, é sempre um agrado, um carinho nos ouvidos, no coração, poder ouvir você, minha linda. Muito obrigada mesmo. Quando você comentou sobre a gente reclamar, né, das nossas dificuldades, né, das nossas cruzes, será que eu preciso mesmo carregar essa cruz, né? E eu me lembrei daquela historinha de que uma pessoa reclamava muito da própria cruz, que a cruz era muito difícil de carregar, que não precisava passar por tudo aquilo, né? Essa cruz é muito complicada para mim, não tem necessidade disso. E tanto reclamava que um anjo da guarda se materializou e disse assim: olha, eu vou te levar comigo, e fez assim, apareceu na frente de uma caverna. Aqui você tem
um monte de cruzes, cada um de um jeito. Eu vou deixar você entrar aí e escolher qual cruz você quer para trocar. A sua, né? Já que você acha que Deus está errando com você, né? E aí a pessoa ficou encantadíssima e entrou assim, começou a observar, né? Nossa, essa cruz aqui tá muito larga, né? Vai machucar minhas costas. Essa aqui tá muito estreita, mas muito comprida, né? Essa cruz aqui tá cheia de espinho, gente. Não dá nem para segurar nela. Essa cruz tá cheia de farpa, né? Aonde eu pego eu me machuco. E cada cruz tinha um defeito. Deus me livre dessa cruz. Aí de repente deu 50 voltas lá dentro assim e olhou uma cruz e falou: opa, essa daqui não tá nem muito grande, nem muito pequena, tá mais ou menos aqui, dá certinho, encaixa aqui, parará, essa mesmo. Aí saiu para fora lá da caverna e o anjo falou assim: e aí? Aqui, ó, já achou? Achou? Ué, que estranho. Essa é a sua cruz mesmo, que você deixou lá encostada na entrada e aí você saiu e pegou ela? Era mais fácil para você? Então, né, é aquilo que você falou, a gente reclama, mas a gente reclama olhando o próprio umbigo, né? Porque se a gente for olhar as questões que as outras pessoas passam, que o nosso próximo passa à nossa volta, de todas as formas que você pensar, é só você pegar alguém e olhar. Quando você vai colocar assim os prós e os contras, você vai achar que de certa forma você está melhor, sabe? Então, assim, não tem nada errado na obra de Deus. Não tem nada que esteja fora do lugar na obra de Deus. A gente precisa aprender a florescer aonde nós fomos plantados. Então, se nós estamos plantados aqui, Deus sabe e quer que nós floresçamos aqui. E assim, florescidos aonde quer que a gente vá, para a casa espírita, para o trabalho, para o estudo, atender alguém, falar com o nosso vizinho, quando nós aprendemos a florescer aqui, a gente leva esse perfume para onde quer que a gente esteja. Assim, nós somos essas formiguinhas que você falou, assim nós somos, né, ferramentas úteis, ferramentas dóceis na mão de Deus, na mão da espiritualidade, né? Senão nós vamos ser aquela enxada que o trabalhador chega, né? Que o Cristo chega para arar a terra, conosco que somos a enxada, e a enxada corre dele. Precisamos ser mais dóceis e entender que se está na nossa frente tem um motivo claro e um motivo justo, né? Pode ser e certamente é difícil, mas a gente precisa ter humildade até para pedir ajuda para os nossos irmãos. E nós estamos aqui todos juntos para isso, para um ajudarmos o outro, porque nós somos próximos um do outro, né? Gratidão, gratidão. Graças a Deus essa palestra está gravada, porque eu vou baixar no meu computador e de vez em quando vou lá dar uma sapiada. Deus te abençoe, minha linda. E agora que nós já fomos higienizados, né? Já fomos abastecidos, instruídos, evangelizados pela nossa querida Deise e os amigos espirituais que a acompanharam, a conduziram, né? Agora que até agora nós só recebemos, nada mais justo do que exercitarmos o nosso lado, ferramenta de Jesus, né? Trabalhadores de Deus, e darmos a nossa contribuição. E nós vamos fazer isso, né? Com a Regininha,
que a Regininha vai ser utilizada pelos amigos espirituais para doar toda essa energia ao nosso planeta tão carente, aos nossos próximos, nossos irmãos, a nós mesmos, tão carentes que andamos ultimamente, né? E nós vamos fazer isso acompanhando e jogando em cada palavra que ela vai trazer toda essa energia de amor que a Deise reabasteceu nas nossas almas hoje. Então, Regininha querida, já abriu o microfone, é com você, minha linda. Gratidão, Rose. Gratidão, Deise, pela palestra e puxadinhas maravilhosas nas nossas orelhinhas. E voltando os nossos olhos ao nosso Mestre Jesus, fomos realmente preparados pela Terezinha, tivemos essa interiorização pela Deise, sabemos muito bem que somos muito pequenos, vermezinhos, como disse o Chico uma vez, nós somos vermezinhos, e hoje nós somos uns burrinhos de carga, então que sejamos uns burrinhos de carga assim, bem dóceis mesmo, bem felizes também de estarmos carregando as nossas cruzes. E com essa alegria e com esse pensamento de interiorização que tivemos, nós vamos perceber que nós não somos os únicos. Nós somos irmãos que devem se amar, irmãos que devem se ajudar, irmãos que devem estender as mãos uns para os outros. E nesse momento que a gente está se estendendo, abrindo um halo bem gigante de luz, nós vamos pensando nos nossos familiares, nos nossos amigos, que eles possam receber essa luz e essa mesma interiorização que nós tivemos nesse momento. Ampliando, vamos também pegar todo o pessoal que nós conhecemos, que trabalha com a gente no nosso trabalho do dia a dia, nos nossos trabalhos espirituais, o pessoal do Instituto Sopa, como outras casas também que ajudam pessoas e assistem aqueles necessitados, vamos distribuir essa mesma luz. E assim, juntos, de mãos dadas, distribuindo luz a todos aqueles que a gente conhece, nós vamos abrangendo a nossa cidade, o nosso país, o planeta Terra, com essa luminosidade e amor dessa nossa interiorização de hoje. E assim a gente vai nos fortalecer e fortalecer aqueles que estão ao nosso redor. Vamos pedir também para todas as pessoas que sofreram com as tragédias das chuvas, principalmente essa tragédia que teve agora em Minas, em Capitólio, pensando nos parentes, amigos, pessoas que estiveram ali, que estão traumatizadas talvez pelo fato. Vamos nos estendendo em amor e sabedoria e muita luz para todos aqueles que sofrem, seja em hospitais, em presídios, em casas de repouso, em orfanatos. A gente vai estendendo essa luz e vibrando amor, vibrando luz, vibrando esperança. Somos pequenos, Pai, mas juntos podemos ter muita força para ajudar aqueles que necessitam. Vamos também fluidificar as nossas águas, seja ela do nosso copinho, da nossa garrafinha, da nossa caixa d'água, que todas as águas sejam nesse momento preparadas para que tenha nelas o remédio e o alimento que nós precisamos para o nosso corpo físico, mental e espiritual. E eu vou terminar essa nossa oração com o Pai Nosso, mas o Pai Nosso em aramaico, que diz assim: ó Pai e Mãe do Cosmo, origem nossa, direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria teu reino de unidade agora, que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto ao nosso desejo, assim como em todas as ondas de luz, em todas as suas formas. Provê para cada dia
tudo que assimilamos em som e entendimento. Desfaz os laços que nos enganam, que prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detém. De ti nasce toda a vontade reinante, o poder e a força viva, a canção que se renova de idade em idade e a tudo embeleza. Possam a tua verdade, poder e canção afirmarmos com viva força ser o solo fecundo de onde cresçam todas as nossas ações. E assim, meus irmãos, fortalecidos que estamos, que sejamos realmente instrumentos úteis, fortes, saudáveis e com muita luz, porque é isso que Jesus quer de nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus, e uma boa noite a todos. Graças a Deus, gratidão, Regininha, gratidão, TT, gratidão, Deise, gratidão aos encarnados e aos desencarnados que aqui se reuniram conosco nessa noite tão gostosa. Um beijo a todos, daqui a pouco, como todas as noites,